O importante é levar vantagem em tudo, certo? Pelo menos é o que reza a lei de Gerson. A frase ficou muito famosa num comercial de cigarros na TV nos anos 80. Mas nas entrelinhas simbolizava a filosofia de que é correto levar vantagem em todas as situações, inclusive por meios imorais. Segundo o último relatório da ONG internacional Global Integrity, o Brasil está hoje em posição intermediária entre os países mais e menos corruptos. Para melhorar a situação no ranking, precisamos mudar, principalmente a política. A corrupção é o tema da reportagem especial do Panorama. A repórter Ana Chalub mostra que este mal vem derrubando a imagem dos políticos brasileiros. E mudar a cultura do jeitinho é um trabalho que começa agora, com as novas gerações. Corrupção. Pelo dicionário, ato ou efeito de corromper. Perversão. Suborno. Pelo Código Penal, pagar ou receber propina, negociar sentenças judiciais, dar ou obter vantagens ou favores indevidos. Tudo isso é corrupção. Corrupção é levar vantagem na frente dos outros, mas isso infelizmente todo mundo tem um pouco, né? Corrupção é desonestidade, desvio de verbas, não é isso? Corrupção, roubalheira, picaretagem, maracutaia, tudo que é ruim. A ONG Transparência Internacional fez um ranking com base no grau de corrupção de 180 países. O Brasil aparece entre os 80 mais corruptos. Também intermediária foi a avaliação da ONG americana Global Integrity em relação à capacidade do país de combater a corrupção. Para ocupar uma posição melhor, o Brasil precisaria oferecer mais mecanismos de combate ao desvio de dinheiro público, como a transparência nas informações sobre o uso dos recursos. Pelo que eu sei, a corrupção é mais ou menos quando um político ele rouba o dinheiro desonestamente. Apropriação de uma coisa que não te pertence, apropriação indébita, corrupção. Isso acontece muito no Brasil? Todo dia. Quem são as pessoas que mais cometem os atos de corrupção? Políticos, evidentemente. E a confiança na política anda mesmo em baixa no país. Uma pesquisa encomendada pela Associação de Magistrados do Brasil mediu o grau de descrença da população em relação aos agentes públicos. 68% disseram não confiar nos deputados federais nem nas câmaras dos vereadores. 54% não confiam nos deputados estaduais e 61% não confiam nos senadores. Em relação ao governo federal, a desconfiança é de 42% e em relação aos partidos políticos é de 72%. Se a sociedade civil no Brasil fosse mais organizada para combater a corrupção, nós teríamos menos atos corruptos. O problema é que nós temos uma tradição também de que as pessoas não se organizam. Elas só se organizam para defender interesses pessoais ou do próprio grupo. O sindicato, por exemplo, é o exemplo típico disso. Você se reúne em um sindicato não porque você acredita numa causa comum, mas porque ele vai gerar, em última análise, um aumento de salário para você. Então, é muito difícil reunir os brasileiros em causas de interesse público. Na Câmara dos Deputados, duas frentes parlamentares de combate à corrupção tentam reverter a imagem negativa dos políticos diante da população. Os deputados trabalham pela aprovação de projetos que vão aumentar a transparência no legislativo. Entre essas propostas está uma que altera a Constituição e acaba com o voto secreto nas votações do Congresso, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. Outras propostas criam novos mecanismos de combate e prevenção à corrupção no Brasil. Nós temos que alterar a legislação que assegura às pessoas denunciadas por crimes contra o patrimônio o direito de recorrer em liberdade ou no exercício do cargo até a última instância, mediante o princípio constitucional do direito individual à legítima defesa. Só que essas pessoas, quando já foram condenadas na primeira instância por uma justiça local, elas já foram flagradas movimentando documentos, fraudando licitações, desviando patrimônio público, e aí o conflito se instala.
O que é mais importante? É a defesa do direito individual até a última instância ou é a prevalência do direito coletivo, do interesse público e da necessidade pública mediante a afirmação das ações de saúde, educação, saneamento, habitação e transporte? Às vezes, mais importante do que o tamanho da pena é a certeza da punição. E nós temos uma estrutura que está defasada em relação à legislação. Há que se fazer novas leis? Há. Mas não é só através dessa frente que se previne ou se combate a corrupção. Já furou fila? Já. O famoso jeitinho brasileiro. Se a senhora tivesse um parente muito doente, precisando de fazer um transplante, e tivesse um jeitinho de passar ali na frente das outras pessoas para fazer esse transplante rápido, a senhora faria isso? Com certeza. Até que ponto deixar as pessoas, seguir as regras me beneficia de alguma coisa? Nunca vi. Não tem jeitinho. Não existe jeitinho. Jeitinho é coisa que inventaram aí. Pensadores brasileiros já afirmaram que o famoso jeitinho faria parte de um traço cultural do brasileiro. Nem todo mundo aceita a teoria, mas todos concordam que bons exemplos ajudam a formar um cidadão mais ético e consciente. E educação começa cedo, na escola. Pensando nos cidadãos do futuro, o Ministério Público elaborou uma campanha educativa destinada às crianças da rede pública de ensino. A ideia é ensinar os pequenos o que significa corrupção e mostrar que é preciso combatê-la no dia a dia. Ganhar, vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Você deve estar se perguntando, em um país tão corrupto, onde muitas vezes milhões de reais vão parar na conta de gente corrupta, por que dar bola para detalhes tão pequenos da minha vida, que muitas vezes nem são tão ruins assim? Opa! A corrupção existe em muitos níveis, e em nenhum deles ela é boa. Nem nos governos, nem nas empresas, nem nas escolas. E muito menos no seu dia a dia. Ser honesto é a única maneira de dizer não à corrupção sem ser hipócrita. A gente aqui aborda furar fila como um ato de corrupção, você falsificar suas notas na escola, ficar com o troco que recebeu a mais. Então, para fazer com que induzir a criança a aprender a refletir sobre o seu próprio comportamento, que então seria já o exercício da sua responsabilidade pessoal. Nunca falsificaria uma coisa porque eu não tenho coragem para fazer isso. Eu, como professora de filosofia do ensino fundamental nessa escola e com a formação em psicologia, vejo mais do que necessário a abordagem em sala de aula, que é um espaço onde a gente pode construir no coletivo questões como essa, ética, moral, falar de cidadania, falar de valores sociais. São questões que hoje o jovem precisa estar discutindo, precisa estar se colocando diante desses temas, dessas questões para uma construção.